Estamos de volta aqui. Daniel, a gente estava falando sobre o hotel da BRA, que foi bem explicado, e sobre o hotel do Reis Magos. No caso do hotel da BRA, qual foi a proposta que foi feita pelos proprietários para que fosse retomado o processo? Durante as discussões foram apresentadas algumas propostas. A proposta que vingou, digamos assim, foi uma proposta para eles poderem executar mais 2 módulos como aqueles que tem lá executados, contudo com a altura respeitando já a nova regra de gabarito, que eles passariam ainda do gabarito, seria da altura máxima no caso, seria a recepção do hotel, que seria um módulo lateral àquele que está lá edificado hoje, e se comprometendo em demolir um pavimento do que está executado hoje. Foi assim que saiu a sentença, porque o juiz também entendeu que eles criaram um dano ambiental ali, eles nunca tiveram licença para executar nem mesmo aquilo que está lá. Eles executaram por força de liminar, então foi entendido que eles poderiam fazer isso. Ou, em opção, demolir o hotel inteiro. A sentença saiu nesses moldes. E em relação ao Hotel Reis Magos, todos, sem exceção, dizem que o hotel, em termos de estrutura, está com a estrutura toda comprometida, que mesmo que ele fosse tombado, ele teria que ser demolido. A situação do tombamento, assim, eu acho que é uma discussão que tem que ser levada com bastante responsabilidade. Realmente há pareceres dizendo que ele está estruturalmente comprometido e, no caso, eu acho que os conselhos e dentro de suas competências e de seus conhecimentos tem que ter esse cuidado e a responsabilidade de tomar a decisão mais acertada. Não é fácil, não. Mas cabe a eles definir se o hotel vai ser demolido ou não. A nós cabe o ato administrativo. A empresa apresentou toda a documentação necessária para a emissão de um alvará de demolição. O que está pendente é apenas a resolução do processo, no caso do Estado, da Fundação José Augusto, se vai publicar a votação da última reunião que houve, né, onde foram pela demolição do hotel, ou se a governadora não irá acatar a votação e irá tombar mesmo assim, que é discricionário, no caso, pela legislação da governadora. Existe uma legislação que permite que a CEMURB cobre os impostos com maiores valores para aquelas pessoas que estão aguardando para poder fazer investimentos em determinados terrenos que estão parados. Como é que está essa situação hoje? O nome é IPTU progressivo no tempo, né? O IPTU progressivo, ele é aquela situação onde o município, identificando que alguém está especulando o terreno, ou seja, ele executou toda a infraestrutura, teve um gasto, usou dinheiro público para melhorar uma área e, de repente, aquele cidadão resolveu deixar o terreno dele guardado, entre aspas, para uma engorda, né? Para aumentar o preço, está ali especulando. E ele, na verdade, ele está impedindo a viabilização financeira da infraestrutura. Então, o município, a partir da Constituição de 88 e do Estatuto da Cidade, prevendo no plano diretor, ele está autorizado a ir cobrando progressivamente um aumento de IPTU para que essa pessoa seja estimulada a utilizar o seu terreno. Se não, ele também vai devolver na forma de IPTU parte desse investimento majorado. No município de Natal, ele ainda não foi aplicado por dificuldades operacionais. Para que você classifique o que é especulação ou não, você exige uma quantidade de estudos e de comprovações muito substancial, porque os proprietários podem facilmente dizer que não estão especulando. E aí vai caber ao município comprovar o ato especulatório, né, e o motivo pelo qual estão cobrando aquele IPTU. Então, como a gente não conseguiu operacionalizar isso junto com as secretarias de planejamento e a de tributação, aí nós não conseguimos realmente aplicar durante esse período. O bairro de Mãe Luísa, pelo plano diretor atual, está fadado a ser aquele mesmo bairro sempre, sem poder haver uma melhoria, inclusive, dos imóveis, por causa do problema dos terrenos que não podem ser conurbados. Como é que está essa situação dentro desse novo plano diretor? Há uma possibilidade de haver uma mudança, Mãe Luísa? As áreas da cidade que têm legislação própria, como é o caso da área de interesse social de Mãe Luísa, a ex-Mãe Luísa, como ela é conhecida, nós iremos discutir de forma mais ampla. Nós não vamos discutir a minúcia, porque também não dá para a gente discutir todas as subzonas na minúcia dentro de uma discussão de plano diretor, senão a gente não termina. Mas com certeza vai ser uma área de bastante demanda de polêmica e de discussão, porque é uma área que tem realmente uma centralidade, uma área também que tem uma capacidade de atração de investimentos que é visível,
visível, então os empreendedores sempre estão ali solicitando que essa área seja mudada, defendem que não há liberdade, né, de uso do solo pelos proprietários, já que eles não podem fazer reunião de lotes acima de 200 metros, não podem fazer determinados tipos de empreendimento. Por outro lado, tem a população carente que a gente também precisa descobrir o que fazer com ela, né? Não é uma solução simples. Mas a ideia que a gente tem pensado é, junto com a operação urbana de recomposição da orla, trabalhar algumas áreas de interesse social, por exemplo, como Mãe Luísa. Mãe Luísa precisa passar, em parte, por um redesenho. Algumas ruas ali não dão acesso, por exemplo, ao SAMU, a serviços básicos como policiamento, como saúde, etc. Então, é claro que ela precisa de uma intervenção, digamos assim, para redesenhá-la. E a forma desse redesenho a gente vai discutir no plano diretor e ver também quais são as possibilidades de desenvolvimento para a área. Daniel, Ponta Negra, tem algum remédio? Eu acho que sim. Eu acho que todas as áreas da cidade têm solução, desde que a gente consiga ter um bom diálogo com o mercado. Eu acho que a situação que a gente tem que estabelecer é um ambiente de confiança, onde o mercado, né, a composição do mercado, até não gosto muito, parece que é uma empresa só, mas não é, né, um conjunto, são prestadores de serviços, são construtoras, são comerciantes, enfim. Então, que o mercado, ele de forma muito clara, diga o que ele precisa para viabilizar o negócio, que a gente consiga conciliar esses interesses com as capacidades ambiental e social das áreas. A requalificação das pessoas é possível, nós temos casos em outros locais onde você tem a capacitação dos moradores, por exemplo, para serem absorvidos pelo mercado de trabalho local, onde você estimula o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo absorve a população local nos postos de emprego. Então, solução há. O que a gente precisa realmente é estabelecer um ambiente de confiança com todo mundo dizendo o que realmente precisa, dizendo até que ponto viabiliza os seus negócios, seja ele residir ou seja ele empreender, para que a gente consiga realmente fazer uma boa amálgama disso e equilibrar a cidade. Você falou sobre essa situação dos locais e aí lembra a história do espraiamento da nossa cidade. Natal é uma cidade muito espalhada. Consequentemente, as pessoas, por exemplo, vão para a Ribeira ou para a Cidade Alta para o trabalho, mas não moram na Cidade Alta ou na Ribeira. Há alguma solução para isso também nesse novo plano diretor? No plano diretor ainda não há, porque como eu falei, a gente está construindo ele, né? Mas há a ideia sim da gente tentar estimular alguns tipos de polarização. Outros municípios têm feito isso, municípios onde tem metrô, por exemplo, têm intensificado o uso nas proximidades do metrô, porque mesmo que você mora um pouco mais distante, mas você está perto ali do meio de locomoção, né? Nas operações urbanas e em outros tipos de locais semelhantes, nós temos condições de estimular o uso e a produção de habitação para que você barateie o produto habitação, né? A unidade habitacional ela fique num custo mais acessível e as pessoas que moram mais distante tenham condições de alugar ou de comprar habitações mais próximas do seu local de trabalho. Esse é um dos pontos-chave da discussão do plano diretor. Além da preservação ambiental, né, da capacidade de suporte do município, é a otimização do deslocamento casa-trabalho, né? Ribeira, a gente passou a vida inteira ouvindo falar sobre a construção de marinas ali naquele entorno do Rio Potengi e da própria Praia do Forte. A gente ouviu falar sobre revitalização da Ribeira e parece que a Ribeira não consegue sair do canto. A Ribeira é uma situação um pouco mais peculiar, porque ela exige uma forma de investimento e vamos dizer assim, um interesse do mercado diferenciado. Ela tem uma área de tombamento relativamente extensa, né? Assim, nós temos um centro histórico lá, que já limita um pouco o tipo de utilização das edificações. Em relação a esportes náuticos e a utilização do rio, hoje já é possível pela legislação, embora não exista uma busca realmente porque o mercado aparentemente não se interessa pela área, e o que a gente precisa fazer é uma situação muito parecida com a de outras áreas da cidade que estão passando, digamos assim, por algum tipo de decadência ou que tem alguma deficiência. É botar as cartas na mesa para a gente descobrir o que é que atrairia realmente o investidor para ir para a Ribeira. Essa resposta a gente ainda não tem. Até porque eles não adiantam para a gente ainda, nem nos deram ainda nenhuma dica disso, mas o ideal é que eles falem assim, olha, isso viabiliza, para a gente verificar o que é que pode ser feito para tentar realmente fazer acontecer. Eu tenho ouvido dos dois lados, o lado que diz que a Zona Norte ela se torna inviável porque não tem condição de crescer com edifícios altos, e tenho ouvido
Também, por exemplo, o Ministério Público dizendo, não, isso não é verdade, a Zona Norte você pode fazer um adensamento maior. O que é que tem de verdade nessa história? O plano diretor ele permite verticalizar a Zona Norte. Hoje é possível construir prédios de altura aproximadamente 22, 23 pavimentos, por exemplo. Se você me pergunta assim, Daniel, isso viabiliza simplesmente? Não é todo negócio que viabiliza. Todo plano de negócio ele tem ali as suas faixas de risco, tem o seu público-alvo. Então, você tem que ver se esse público é um público que vai querer ter elevador e se ele tem condições de manutenção de um elevador, por exemplo. E dentro dessas situações é que é possível se avaliar se pode aumentar ou não o adensamento de lá. Hoje o adensamento de lá é igual de Candelária ou de Ponta Negra, por exemplo. A gente está chegando ao final do programa, eu queria que você respondesse duas coisas. A primeira, vai ainda esse ano essa reforma do plano diretor, essa revisão, ainda vai para a Câmara esse ano? E a segunda, como é que se faz para participar dessa revisão? A nossa intenção é encaminhar ainda esse ano a proposta até novembro para a Câmara de Vereadores. Claro que depende também dos conselhos e do Conselho da Cidade, temos ainda a fase de conferência. Mas a ideia é mandar até novembro. E para participar, temos lá todo o calendário das oficinas, dos grupos de trabalho e das audiências no site do Plano Diretor. Tem um linkzinho lá chamado Agenda, são várias datas. O ideal é que todo mundo procure participar, seja dentro das oficinas de segmento, né, dentro das áreas em que atua trabalhando ou interagindo com a cidade, e dentro também das oficinas regionais, participando da proximidade, da discussão mais próxima de onde você mora. Quero agradecer sua participação aqui nesse nosso projeto, nessa nossa websérie sobre plano diretor, sobre a revisão do plano diretor, e deixar aqui aberto para que você possa fazer as suas considerações finais. Eu é que agradeço a oportunidade de a gente falar desse tema tão importante e tão amplo para a cidade. Eu acho que a iniciativa foi muito boa de montar, realmente a gente poder conhecer e partilhar os discursos de forma tão positiva. Então, muito obrigado.